desfrutar de uma estadia tranquila é o que todo mundo quer quando pensa em viajar. Mas para evitar dor de cabeça, os hóspedes devem conhecer seus direitos, pois cada detalhe pode transformar a viagem em um verdadeiro fracasso. Imagine só precisar resolver um problema no Procon. Estressante, não é mesmo? No artigo 5º de hoje vamos falar sobre os principais direitos do consumidor em hotéis, pousadas e estabelecimentos de hospedagem e como exercê-los. Antes, vamos ver o que diz a Constituição. O artigo 5º da Carta Magna diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por lei, e que o Estado promoverá a defesa do consumidor. E para contar para a gente direitinho quais são os nossos direitos como hóspedes, eu converso com Simone Magalhães, advogada de Direito do Consumidor, e com Walter Moura, advogado também de Direito do Consumidor. Muito obrigada por estarem aqui no artigo 5º. Doutor Walter, vamos começar pela legislação. O que ela considera hospedagem e hóspede? Porque não é qualquer estabelecimento que pode receber as pessoas assim, né? Bom, nós temos classicamente a figura do hotel, da hotelaria, e que é um estabelecimento que é especializado em trazer pessoas para o pernoite. Os hotéis eles têm categorias que a gente chama de estrelas no mundo ocidental e, para além do hotel, existe uma classificação hoje técnica, feita inclusive por órgãos técnicos, que vão classificar quais são os níveis de conforto ou de comodidade que vão poder dar essas estrelas. E eu começo a falar dessa questão das estrelas porque isso pode ser uma promessa que não seja cumprida, uma propaganda enganosa. Quem paga pela quantidade de estrelas tem que receber, né? Tem que receber adequado. A contrapartida por isso. Abaixo dos hotéis, nós temos outros estabelecimentos que vão sendo, dependendo da região que é chamado, ele vai oferecendo menos serviço e menos comodidade, e você tem as categorias que se chamam de hospedarias, mais de pousadas, não tem uma classificação muito correta para distinguir uma pousada de um hotel, mas você também tem casas, principalmente em cidades muito simples, que hospedam pessoas e não necessariamente são estabelecimentos comerciais fixos, são pessoas que exercem aquela atividade não rotineiramente, mas cobram por ela. Então, dentro desse universo, o que o Código de Defesa do Consumidor fala é que se alguém oferece esse serviço profissionalmente ou não, de modo contínuo, mediante uma remuneração cobrada de quem se hospeda, ele está dentro de um estabelecimento que vai responder perante a legislação do Código de Defesa do Consumidor como uma hospedagem. E o hóspede é aquela pessoa que procura esse estabelecimento para o pernoite ou para a estadia. E os cuidados, doutora Simone, começam na hora que a gente vai fazer a reserva ali, porque a primeira coisa, eles pedem um cadastro com nossos dados pessoais. E a gente já viu inúmeras situações de vazamento de dados aí, né? Os cuidados começam nesse horário? Com certeza, Flávia, mesmo porque o consumidor ele tem que ficar muito atento, principalmente no que está incluso naquela prestação de serviço. Essa questão da informação é essencial para o consumidor, tanto para ele saber realmente pelo que ele está pagando, o que ele pode esperar quando ele chegar naquela localidade, porque grande parte das vezes o consumidor faz essa reserva previamente, ele não tem aquele contato físico presencial com o hotel, seja pela internet, seja por telefone, aplicativos, enfim. Então essa questão da informação é extremamente importante e você mencionou muito bem os dados pessoais dos consumidores. Cada vez mais se torna uma realidade, um desafio para todos nós enquanto sociedade, porque os consumidores, grande parte deles, não tem plena noção da importância da preservação desses dados pessoais, das consequências que um vazamento desses dados pessoais pode acarretar para ele. E a grande dificuldade, na verdade, é que quando tem um vazamento de dados, né, principalmente, como o Dr. Walter bem mencionou aqui, né, tipos de hotelarias, pousadas, nem sempre a segurança daquele estabelecimento em relação à proteção de dados pessoais é realmente efetiva. E aí, muitos criminosos se utilizam disso para ter acesso a esses dados e a gente não tem ideia dessas consequências. Até porque se a gente não colocar os dados, eles nem deixam a gente efetuar a reserva. Os estabelecimentos que são credenciados perante as redes oficiais, eles são obrigados a ter o cadastro, principalmente de nome, CPF, e com atenção especial aos menores, porque a hospedagem de menores ela pode estar ocultando, por exemplo, um turismo sexual, ela pode estar
ocultando um rapto de menor, e por isso existe uma legislação específica até do Estatuto da Criança e do Adolescente que envolve que na hospedagem de crianças você traga os dados completos dos responsáveis. Para evitar um crime maior. Exato. Então o consumidor ele não pode se negar a fornecer os dados básicos, até mesmo para efeito de emissão de nota fiscal. De outro lado, é a esperança e a expectativa de que, se os dados forem vazados, ele vai lembrar, tem que lembrar naquela época que deixou o cartão e etc., para verificar se a origem de algum dano foi de onde na saiu. Hospedagem. Oi, nós temos uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. O que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre o cancelamento de reserva? Doutor Walter, e aí? A pessoa reservou a viagem, não vai poder ir. Quais são os direitos dela? É uma pergunta bastante interessante, principalmente porque boa parte dos pacotes de turismo hoje, que envolvem a hospedagem, eles estão sendo oferecidos por plataformas virtuais. E eu já chamo a atenção para 2 tipos de pacote que são padronizados na rede mundial de computadores. O primeiro deles é quando você faz uma reserva com direito a cancelamento. Existem estabelecimentos que falam, pode fazer a reserva e você vai cancelar de graça, e ele coloca até, por exemplo, 24 horas antes informado. Normalmente a gente paga um valor a mais até para isso. Eu ia falar isso, eles embutem isso um pouquinho no preço. E também tem os outros estabelecimentos que até dizem que concedem desconto, mas que o cancelamento não está sujeito ao reembolso. Aqui nós temos uma prática unilateral do estabelecimento que montou aquele pacote, você adere ou não. O que eu queria chamar a atenção? Via de regra, respeitar este contrato é o que o consumidor deve fazer. Ele estava ciente de que o cancelamento não haveria reembolso. Se ele não tem nenhum problema extraordinário e ele cancelou a viagem, por exemplo, o que se sugere é, primeiro, tentar, não havendo o direito ao reembolso, utilizar esse crédito para uma futura hospedagem, que é aquele cancelamento de viagem que você consegue remarcar. O que eu chamo um detalhe para que nós tenhamos é que, se for uma situação alheia à vontade do consumidor, que é o caso de doença, é o caso, infelizmente, de morte, é o caso de uma situação extraordinária, tem como o consumidor trazer isso para o estabelecimento. Se o estabelecimento não fizer um reembolso, e aí sim você pode buscar o PROCON ou até o juizado especial para esse reembolso. Então existem excepcionalidades para a cláusula de não reembolso. Agora, doutora Simone, muitos locais, principalmente essas plataformas que oferecem, né, acesso a diversos hotéis ali para a gente pesquisar, exigem que você coloque o cartão de crédito ali como uma garantia e às vezes fazem a reserva de parte do pagamento, mesmo quando é dito que o pagamento será feito no hotel ou na pousada em questão. Isso é legal? Eles podem fazer isso? Flávia, além desse ponto específico que você citou do cartão de crédito, que eu acho bastante problemático, ainda tem em alguns estabelecimentos, no momento em que você chega para fazer o check-in, a exigência de um cartão de crédito para ficar ali para eventualidades, né, como se fosse uma caução, se de repente acontecer algum problema, já vai ser debitado diretamente no seu cartão. Isso acaba sendo bastante prejudicial para o consumidor no sentido dessa vulnerabilidade. Ele fica exposto a essa circunstância. Ou seja, parece-me que o consumidor chega ali e já é tratado como alguém que vai dar um golpe, Isso, né? Justamente, né? A questão da boa-fé. E aí, o que fazer? Se eles exigem isso ou se eles fazem uma reserva no limite do nosso cartão para garantir que vai ser paga a estadia, que muitas vezes é 3 meses, 6 meses depois? Eu sempre sugiro, recomendo para os consumidores levarem essa questão, naturalmente, nesse primeiro momento, conversar com aquela empresa, mas grande parte das vezes, infelizmente, acaba sendo infrutífero, porque já é uma medida adotada por ela. Em alguns momentos, até a gente sabe que, né, existe a possibilidade de conversar, mas nem sempre o consumidor obtém êxito. Não obtendo, infelizmente, vai ter que ser reclamação para PROCON, por exemplo, né? Vamos a mais uma pergunta de telespectador. O que diz a legislação sobre o direito às 24 horas exatas de estadia? Doutora Simone. A legislação, ela é consonante com o nosso senso comum, né? O que seria uma diária? Seriam 24 horas.
Mas nós temos naturalmente entendimento, até mesmo do STJ, flexibilizando essa contagem de 24 horas no seguinte sentido: a diária, né, é lícito para esse hotel, esse serviço de hotelaria, fornecer horários diferenciados, né, ou seja, menor que 24 horas. A justificativa, né, dessa interpretação do STJ é que o hotel precisaria desse tempo para fazer toda aquela higienização, a preparação daquele quarto, daquele dormitório para os próximos consumidores. E doutor Walter, chegamos lá no hotel, é diferente do que estava no site, o quarto é pior, ou a casa que se alugou ali por temporada é pior. O que o consumidor pode fazer? Bom, a divergência entre os anúncios e as ofertas feitas, ela vincula no Brasil quando ela prejudica ou ela está aquém da legítima expectativa do cidadão. Então, quem oferece ouro, cobra por ouro e apresenta um estabelecimento que não tem essa condicionante, eu fiz alusão ao ouro porque é o luxo que se espera de uma hospedagem cara. Queremos os 5 estrelas, né? E normalmente onde acontece o problema são nas hospedagens mais caras. Você tem aí uma quebra de um dever legal do fornecedor. O fornecedor ele estava obrigado, ele pode anunciar o que ele tem. Se ele encanta demais o anúncio dele, e esse encantamento ele está vinculado, por exemplo, a equipamento de climatização, ele está vinculado à vista para o mar, ou para uma lagoa, ou uma vista que não seja uma parede. Então, aqueles incrementos que a pessoa quer na sua estada, de conforto na sua estada, se ele não é oferecido, ele pode gerar a diminuição do valor cobrado. O sujeito vai dormir, ele vai pagar, mas ele pode pedir o abatimento proporcional ao que não lhe foi oferecido. Só para a gente encerrar esse bloco, doutora Simone, quem fiscaliza essa questão da situação dos hotéis? Ou tem que ser por meio de denúncia para se descobrir? Em linhas gerais, o Ministério do Turismo tem um papel importante, mas principalmente ligado a essa política nacional de turismo. Então, naturalmente, é uma instituição que tem um peso. Claro que ele não vai conseguir fiscalizar efetivamente essa imensidão de estabelecimentos que nós temos no Brasil. Então é importante que em cada região existam instituições, né? E o consumidor pode recorrer a elas, a exemplo do PROCON. O PROCON é esse braço do poder público que está sempre ali mais perto do consumidor. E todo mundo conhece, né? Que todos conhecem, justamente. Infelizmente não existem PROCONs em todas as localidades, mas se o consumidor realmente se sentir lesado de alguma maneira, ele procure esse PROCON que estiver mais próximo, que responder, né, para a localidade em que ele estiver. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui, o artigo 5º vai a um intervalo, a gente volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre os direitos dos hóspedes. Saiba como as leis vigentes protegem as pessoas que se hospedam em hotéis, pousadas e outros estabelecimentos. E eu continuo conversando sobre esse tema com os advogados especialistas em direito do consumidor, Simone Magalhães e Walter Moura. E antes da gente voltar à nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem aqui da Rádio TV Justiça sobre decisão do Superior Tribunal de Justiça que isentou o hotel de indenizar família por homicídio cometido por hóspede do estabelecimento. Os ministros decidiram que a proprietária de um estabelecimento de hospedagem em Erebango, no Rio Grande do Sul, não tem responsabilidade civil pelo homicídio cometido por um hóspede contra outro no hotel. Para a terceira turma, ainda que prevista no Código Civil, a responsabilidade dos hotéis por atos praticados pelos hóspedes não é automática e depende de haver relação entre o dano e os riscos inerentes à atividade do estabelecimento. Um hóspede matou outro após uma discussão por causa de bebida. Ele estava com uma arma de fogo e disparou contra a vítima dentro do estabelecimento onde eles estavam hospedados. Após a condenação do autor do homicídio, os familiares da vítima ajuizaram a ação de indenização por danos morais
contra o criminoso e contra a proprietária do hotel. O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da dona do estabelecimento após entender que ela não zelou adequadamente pela segurança dos clientes, pois permitiu que um hóspede entrasse armado no hotel. Contudo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou essa responsabilidade ao reconhecer a culpa exclusiva de terceiro. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial. Segundo o ministro Moura Ribeiro, autor do voto que prevaleceu no julgamento, o hotel foi palco de uma conduta imprevisível e despropositada, totalmente alheia ao negócio de hospedagem. De acordo com Moura Ribeiro, a atividade desenvolvida pelo estabelecimento não criou esse risco nem foi causa para a prática do ato ilícito. Dessa forma, o ministro reconheceu o fortuito externo e não haver nexo de causalidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a causa do evento danoso foi um fato completamente estranho à atividade do fornecedor do serviço. Doutora Simone, o que o Código Civil, as leis brasileiras falam sobre isso? Flávia, é uma regra do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade objetiva da empresa. Então, para situações em geral, se o consumidor sofre algum dano dentro do estabelecimento, naturalmente aquela empresa responde por isso. É claro que existem no próprio Código algumas previsões de exclusão dessa responsabilidade civil, ou seja, desse dever de responder pelo dano que o consumidor sofreu. São situações, por exemplo, quando a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Doutor Walter, e esse foi um caso extremo, mas a gente ouve muito falar da questão de furtos, de pertences de hóspedes dentro de hotéis e até de roubos também, né? Quadrilhas entram ali nos hotéis. Nesse caso, como é que fica a responsabilidade do estabelecimento? Nesse conjunto de responsabilidades que o estabelecimento tem para com o seu hóspede, ele tem que zelar e cuidar pelo hóspede, isso se estende ao patrimônio do hóspede. Então, nessa perspectiva, da mesma forma que eu tenho que guardar para que essa pessoa não seja perturbada durante o sono, ou seja, permitindo que a porta seja trancada, a mesma coisa vai tangenciar os meus pertences que eu levei para dentro do quarto. Então, se eu estou fora do quarto, meus pertences estão lá com o quarto trancado, o estabelecimento responde pelo furto. Seja ele cometido por outro hóspede, seja ele cometido por comprovadamente por algum funcionário ou por terceiro. Se eu não paguei o hotel, eles podem segurar minha mala ali para me fazer pagar? Sim, mas uma alternativa para isso é aquela situação que eu mencionei agora há pouco. Os hotéis exigem justamente, os hotéis exigem o cartão. A substituição atual da garantia é o cartão de crédito. É porque é mais fácil debitar no cartão de crédito do que reter, né, mala e objetos pessoais, roupa, não vai ter muito valor econômico na maior parte das vezes, né? E a questão das plataformas de aluguel de hospedagem, os famosos Airbnb, muda alguma coisa relativo a roubo, furto e a todos os direitos que nós temos como hóspedes? Frente ao consumidor, não muda, porque a responsabilidade, ela continua. Ele está ali desenvolvendo uma atividade, ele está na posição de fornecedor e, naturalmente, todas as regras, todas as normas que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis especificamente também para esse tipo de acomodação, né? É claro que a tecnologia ela vem trazer muitas facilidades para todos nós, consumidores, e essa é justamente a beleza do nosso desenvolvimento, mas traz alguns desafios também, né? Nem sempre é muito fácil para o consumidor ter acesso a algumas informações, né? Por exemplo, a questão de acessibilidade, né, que é exigida na hotelaria tradicional e nem sempre fica muito visível, palpável ou informada para o consumidor. E a senhora falou de acessibilidade? Nós temos uma pergunta sobre isso. Vamos ver. E o que está previsto sobre acessibilidade nesses estabelecimentos? Doutora Simone, vamos dizer agora então o que tem que ter de acessibilidade em hotéis, pousadas e etc. Flávia, nós temos uma legislação que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu julgo ser uma das legislações mais atreladas à cidadania. Então, naturalmente, a intenção, o objetivo dessa legislação é promover acessibilidade, promover inclusão. E isso não é um favor.
Isso é uma obrigação de todos nós, enquanto sociedade, obrigação do poder público, da sociedade civil, dos fornecedores, né? Essa acessibilidade em hotelaria, por exemplo, existe ali uma previsão, né? Existe um patamar mínimo, que é de 10% para os dormitórios, acomodações que recebam pessoas com deficiência. É claro que existem alguns níveis, né, de acessibilidade, vai depender também da época em que aquele empreendimento foi construído, né, se é mais antigo, se é antes de 2004, nós temos aí uma previsão de que essa adaptação esteja pronta até final de 2024, de 2018 para cá, essa adaptação ela já tem que, né, existir, justamente naquele momento de fazer esse protocolo, né, de construção daquele empreendimento. Então, esse quarto ele precisa promover acessibilidade tanto para situações em que a pessoa é cadeirante, por exemplo, como para todas as outras deficiências, né? Então, de repente, ali um banheiro que tenha construção específica para receber essa pessoa que precisa de um espaço de mobilidade maior, as questões dos corredores mais largos, as portas da entrada da unidade, do banheiro também, alarmes, né, a campainha não sendo somente sonora, mas sendo de iluminação também, flash, para as pessoas conseguirem perceber. Enfim, existem essas previsões justamente para que essas pessoas com deficiência possam utilizar desses ambientes sem capacitismo, ou seja, que elas tenham ali a sua dignidade preservada, né, que ela consiga ir e vir dessas localizações. E todas as informações têm que estar bem claras, né? Extremamente claras. Agora, outro direito também muito importante, Dr. Walter, é o direito à nossa privacidade. E, infelizmente, a gente já ouviu notícia de casos de câmeras instaladas em locais escondidos ali em quartos de hotéis ou de estabelecimentos que favorecem, né, que alugam espaços. O que fazer? Bom, a privacidade é um direito constitucional. Nós estamos aqui à defesa do consumidor na forma da lei, mas nós temos direito à privacidade em qualquer ambiente que nós vamos. A privacidade ela é a manutenção da nossa intimidade, sobretudo entre quatro paredes. E o ambiente de quem, a expectativa legítima de quem vai para um quarto, para um cômodo, é estar só e não ser visto. A desculpa colocada de que o monitoramento por câmera de ambientes privados seja uma questão de segurança ou até de aumento de segurança de quem se hospeda, ela esbarra nesse direito constitucional. Porque o uso que pode ser feito, ele vai expor com certeza a pessoa lá dentro. Seja ela fazendo o que ela quiser, a pessoa é livre para fazer, senão que é vedado por lei. E ela não sabe que tem uma câmera ali, né, também. Então, o fato de não ser informado já é gravíssimo. O fato de existir, para mim, ele já é um impeditivo. As câmeras podem ser colocadas nos ambientes externos das acomodações exatamente para registrar uma função importante da segurança pública, que são ocorrências que possam ser captadas. Agora, nos ambientes privados, ou seja, quando eu tranco a porta, banheiro, armário, closet, sala, e aí nas dependências dessas plataformas de locação de residência, se difere um pouco dos hospitais porque nela não há o serviço de hospedagem propriamente dito, é apenas a acomodação. Mas no que elas expuserem o ambiente interno, o uso dela, mesmo que seja um uso privado, ele tem que ser vedado. Então, o que deve fazer o consumidor? Primeiro, é confiar de que não há. Se souber que houve, denunciar a autoridade pública, digo isso, inclusive Polícia Civil, se porque for é crime, o caso, né? Porque é um crime, é uma invasão de privacidade e o uso dessas imagens, Deus sabe o que pode ser feito. Então, é inaceitável essa prática, mesmo que a desculpa seja para dar mais conforto e segurança para o hóspede. Bom, com todas essas dicas, a gente espera que todo mundo tenha uma viagem tranquila, só observar os seus direitos. E o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Simone e doutor Walter, muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!